bom dia. Bom dia a todos aqueles, principalmente que ainda não disse bom dia, e novamente bom dia àqueles que já cumprimentei. Temos a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez e nesta manhã nós já ouvimos os textos, vamos depois voltar a lê-los de seguida. E antes de incidirmos a nossa atenção sobre eles, eu gostaria só de vos contar uma breve história. Como vocês sabem, eu estudei filosofia e normalmente a filosofia... Normalmente quem estuda filosofia, ou as pessoas normalmente quando estudam filosofia pensam que é uma matéria muito chata, muito aborrecida. E eu desafio-os a, se quiserem estudar a partir de uma perspectiva mais light, desafio-os a estudarem as histórias da vida dos filósofos, que há cada uma mais engraçada do que outra. Há um autor, Diógenes Laércio, que decidiu escrever a biografia de alguns filósofos, principalmente os filósofos antes de Sócrates, e há histórias realmente que são mesmo engraçadas. Uma delas tem a ver um bocadinho com o tema que nós vamos falar. Tem a ver com provavelmente o primeiro físico da história, ou o primeiro astrónomo da história, Tales da cidade de Mileto. E diz-se que Tales, reza a história, que Tales estava de tal modo habituado a olhar para o céu, à procura de perceber os movimentos das estrelas, que certo dia, a caminhar e olhar para as estrelas, não viu um poço, estava à frente dele e cai no poço. Normalmente os filósofos eram pessoas ricas, e por isso é que eles tinham tempo para se dedicar à filosofia. Tinham escravos que trabalhavam para eles. E então Tales estava acompanhado nesse belo dia, estava acompanhado da sua escrava da Trácia, e a escrava desata-se a rir quando vê Tales a cair no buraco e responde-lhe e diz-lhe, cá de cima, lá para baixo: ó Tales, estás tão habituado a olhar para o céu e nem vês o que é que tens à frente dos teus pés. Vá lá que ele não morreu disso, mas poderia ter morrido por causa da sua paixão de olhar as estrelas. Eu sinto que, hoje em dia, o problema que nós temos diante de nós é talvez o problema oposto do filósofo Tales. Estamos tão concentrados no que temos diante dos nossos pés que nos esquecemos de olhar para o céu. E gostava que vocês abrissem então em Marcos. Porque hoje o que nós iremos falar é como é que Jesus olhava para o céu. Como é que Jesus se dava com o Pai? Jesus nos braços do Pai. Que importância dava Jesus na sua encarnação, quando ele estava na terra encarnado, quando ele tinha todas as situações à frente de Deus, seus pés, como é que ele se relacionava com aquilo que estava no céu. E em Marcos, como vocês leram, em Marcos capítulo 1, nós temos um dos episódios de vários que nós podemos estudar e analisar e que representam a atitude de Cristo na sua relação com o Pai. E em Marcos 1, 35, vou voltar a ler o texto, é um texto curto e diz o seguinte: tendo-se levantado alta madrugada, ou em algumas traduções, ainda de noite, foi para um lugar deserto. E ali orava. Procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Vamos concentrar nestes primeiros 3 versículos. De facto, uma das atitudes de Cristo é claramente a predisposição que ele tinha para deixar-se de focar naquilo que tinha diante dos seus pés, diante de si, para se focar no céu, para se focar no Pai. E encontrar o espaço, e encontrar o tempo, e a disponibilidade do seu coração para estar com o Pai. Este não é o único texto. Vocês, se lerem um bocadinho o que está atrás,
Cristo vem de uma série de curas que ele realiza. Não é por acaso que este texto está logo no primeiro capítulo de Marcos, porque Marcos está a dizer, isto acontece logo no início do ministério de Jesus. Multidões começam a procurar Cristo. Cristo começa a ser conhecido pelos feitos que faz. E Cristo começa a ter de passar bastante tempo com multidões. E esta situação, em que ele se levanta ainda de noite, com as pessoas ainda a dormir, e vai estar com o Pai sozinho, é uma situação que acontece a seguir a um dia cheio, ou um dia, ou se calhar mais do que de alguns dias cheios. Pelo menos um dia cheio, onde Cristo esteve com muitas pessoas à sua volta. Cristo precisou de parar e estar sozinho com o Pai, num lugar deserto. De tal modo ele estava sozinho, estava num sítio que não sabia onde é que ele estava, que os discípulos estavam a tentar encontrá-lo e não encontravam. Claro que naquele tempo se calhar era possível encontrar assim lugares desertos, havia muito menos população mundial, hoje em dia quem vive nas cidades é mais difícil, mas é interessante, os discípulos a tentarem o encontrar e não encontrar. Eles sabiam mais ou menos onde é que Jesus andava. Jesus Cristo deve ter decidido ir para um lugar onde sabia que não ia ser encontrado. E pensando nesta atitude de Cristo, de encontrar os lugares desertos, onde pode estar sozinho com o Pai, de modo a concentrar-se no céu, isso faz-me lembrar, uma vez, uma citação, uma frase que T.S. Eliot disse, o poeta inglês, ganhou o Prémio Nobel da Paz em 1948, ele disse o seguinte, e vocês estão a ver aí a citação atrás. Onde deve ser encontrado o mundo em que ressoará a palavra de Deus? E a seguir diz, aqui não, pois não há silêncio suficiente. Onde deve ser encontrado o mundo em que ressoará a palavra de Deus? Aqui não, pois não há silêncio suficiente. O teólogo conhecido, alguns de vocês conhecem-no, ele já deve ter para a volta de 70 e tal anos neste momento, Richard Foster, na década de 70 ele escreveu um livro no qual incluiu uma frase que ficou famosa e que diz o seguinte: na sociedade contemporânea, o nosso adversário especializa-se em 3 coisas: ruído, pressa e multidões. Na sociedade contemporânea, o nosso adversário especializa-se em 3 coisas: ruído, pressa e multidões. Cristo não viveu na nossa sociedade contemporânea que vive a um ritmo alucinante. Mas basta ler o primeiro capítulo de Marcos para perceber que a sua vida poderia ter vivido a um ritmo alucinante. A forma como multidões procuravam Cristo, logo a partir dos primeiros milagres, permite-nos fazer uma comparação entre o estilo de vida que Cristo poderia ter vivido com o nosso estilo de vida atual. Poderemos não ter multidões atrás de nós, mas com certeza temos tarefas e solicitações atrás de nós. Qual é a primeira coisa que aprendemos com esta atitude de Cristo? Cristo tinha como prioridade estar com o Pai antes de estar com outras pessoas. Vou voltar a repetir. Cristo tinha como prioridade estar com o Pai antes de estar com outras pessoas. Aparentemente, Cristo precisava de estar sozinho para conseguir estar com multidões. A resposta de Cristo ao ruído, à pressa e às multidões era encontrar momentos para estar sozinho com o Pai. Não foi só aqui, Cristo fez exatamente a mesma coisa depois do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Se vocês lerem o relato, vocês vão perceber que depois dessa situação, mais uma vez onde Cristo esteve com uma multidão, o que acontece é que Cristo pede aos discípulos para eles irem sozinhos, de barco, atravessarem o mar da Galileia, enquanto ele procurou um monte para estar sozinho com o Pai. Noutros trechos, nós percebemos que era antes de estar com multidões que Cristo se isolava e orava e ficava, como disse ao início, nos braços do Pai
de modo a se preparar para aquilo que tinha dentro de si. Na nossa vida muito ativista, porque faz parte da nossa cultura, temos nós retirado o tempo para estar sozinhos com o Pai, antes das solicitações, não de multidões, mas das solicitações das nossas tarefas que temos à nossa volta. A segunda coisa que podemos aprender de Cristo, a partir destes momentos específicos, que estão um pouco por todo o Evangelho, estes são apenas alguns exemplos deste texto, depois o outro que vamos ler a seguir, da situação de Jesus no Getsemane. Outra coisa que podemos aprender da atitude de Cristo é que, apesar dos discípulos estarem à procura dele, e apesar de multidões o procurarem, Cristo retirava-se fora das solicitações que lhe eram feitas. Ou seja, Cristo não estabelecia a sua agenda a partir dessas mesmas solicitações. Volto a repetir. Cristo não estabelecia a sua agenda pelas solicitações que tinha à sua volta. Não era a pressa dos discípulos, nem as tarefas que os discípulos tinham para Cristo que estabeleciam a agenda de Cristo. Não eram as solicitações das multidões que estabeleciam a agenda de Cristo. Era Cristo que estabelecia a sua própria agenda. E ele sabia que não podia esperar que as tarefas lhe proporcionassem o tempo necessário para poder estar com o Pai. Era ele que muitas vezes, fugindo dos discípulos, reparem nesta situação, era ele que muitas vezes, fugindo dos discípulos, tinha de estabelecer esta agenda, esta prioridade na sua agenda. Nós sabemos que muitas vezes são as tarefas que estabelecem a nossa agenda. São as solicitações, é o tempo, a necessidade de estabelecer, a necessidade de concretização de alguma tarefa. E é bom nós acabarmos as coisas a tempo, isso é fundamental, é uma questão de organização, uma área no qual eu tenho que melhorar muito, muito, muito. Mas de facto a nossa tendência é que sejam as coisas a definir aquilo que fazemos e a nossa agenda diante de Deus, do que sermos nós a dizermos às tarefas: parem, agora o meu tempo tem que ser dado a Deus. Claro que eu depois vou falar, este agora, depois também tem algo que se lhe diga e vamos falar disto ainda hoje. Portanto, a primeira coisa que aprendemos com este texto é que, de facto, Cristo tinha como prioridade estar sozinho com o Pai. Antes de estar e antes de lidar com as tarefas que tinha dentro de si. E a segunda é que não eram as tarefas que estabeleciam a agenda de Cristo. Era Cristo que estabelecia a sua própria agenda. Não caindo na ingenuidade de achar que na azáfama do seu cotidiano iriam aparecer naturalmente ou espontaneamente os tempos para ele estar com o Pai. Porque isso não vai acontecer. Não aconteceria no tempo de Cristo há 2000 anos atrás e não vai acontecer com certeza com a nossa sociedade de hoje. Ou somos nós a estabelecer isso na agenda, ou isso não vai acontecer. Vamos para Mateus, capítulo 26. E mais uma vez nós temos um episódio, agora aqui um pouco diferente, onde Cristo tem necessidade de estar sozinho com Cristo, com Deus, com o Pai. Mateus 36. Mateus 26, versículos 36 a 45. Mateus 26, versículos 36 a 45. Antes de ler, a regra geral conhecem mais ou menos a Escritura, mas só para nos situarmos, esta situação acontece entre a ceia, que nós vamos tomar hoje também, entre a ceia e a crucificação de Cristo. E mais especificamente acontece entre a ceia e a traição que Judas depois irá fazer a Cristo. E entre estes dois momentos, entre a ceia que ele toma, a última ceia que ele toma com os discípulos, e entre a traição que um dos seus próprios discípulos irá efetuar, acontece aqui este momento que nós lemos. Então Mateus 26, versículos 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui
enquanto eu vou ali orar. Mas ele não foi orar sozinho. Pediu à maioria dos discípulos para ficarem ali. Ele afastou-se um pouco e depois diz no versículo 37, e levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, João e Tiago, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste, até à morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então Cristo vai com todos os discípulos para orar, pede aos discípulos para ficarem num espaço específico. Depois afasta-se com João, Tiago e Pedro para um sítio um bocadinho mais afastado do grupo maior de discípulos, e mesmo assim ele sentiu a necessidade de ficar sozinho. No texto original diz que ele ficou à distância de uma pedra. É uma distância relativamente curta. Uma pessoa tira uma pedra e seria essa a distância. E ele adiantou-se, como diz no versículo 39, adiantou-se um pouco. Ele afasta-se mais um pouco daqueles três discípulos que pede para irem consigo, de modo a efetivamente ficar sozinho. E aí, quando ele fica sozinho, ele diz, meu Pai, se possível, passe-me este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Provavelmente a distância não seria muito grande, ao ponto de, é muito provável que Pedro, Tiago e João tenham ouvido o que Cristo estava a dizer. Mas o aspecto aqui fundamental é que Cristo sentia a necessidade de estar sozinho com o Pai. Cristo percebia que só o Pai lhe podia dar um conforto específico que ele necessitava. Quando Cristo diz, meu Pai, se possível, passe-me este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres, claramente nós percebemos que há um desejo de Cristo de não passar por aquilo que ele sabia que ele ia passar, que era a crucificação. Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas a seguir, Cristo percebe que aquilo que o Pai tem para ele é melhor do que aquilo que ele deseja para si enquanto ser humano. E enquanto ser humano, obviamente, que nós tendemos a evitar a dor e o sofrimento. É natural. No entanto, ele percebendo e confiando que aquilo que o Pai tinha era melhor do que aquilo que ele desejava, ele diz, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E curioso é, depois ele volta, fica um pouco chateado, não é? Cristo às vezes chateava-se. Cristo um pouco chateado, triste, porque percebeu que os discípulos estavam a dormir, deveriam estar cansados. Orar não é uma coisa fácil. Orar não é uma coisa fácil. E encontra-os a dormir, acorda-os novamente e depois volta a ficar sozinho. E já no versículo 42, nós podemos ver que ele volta a orar ao Pai, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E é curioso esta comparação entre a primeira oração de Jesus e a segunda oração de Jesus, onde na primeira claramente percebemos que há ali uma luta interna em Cristo. E na primeira, Cristo manifesta essa luta interna ao seu Pai. E na segunda, porque se manifesta a confiança de Jesus no seu Pai, então na segunda apenas é proferido, é proclamado essa confiança de que aquilo que o Pai tinha era melhor do que Cristo, enquanto ser humano, desejava. E isto revela-nos a terceira característica da relação de Jesus com o seu Pai. Ele de facto confiava em Deus. Não é fácil. Não é fácil para nós, enquanto filhos de Deus, muitas vezes, confiarmos que o que Deus tem para nós é melhor do que aquilo que nós temos neste momento em mãos. Não é fácil. Mas essa era uma das características da relação de Jesus com o seu Pai. Jesus confiava no seu Pai. Mesmo diante de uma situação em que Jesus sabia que ia sofrer, Jesus sabia que aquilo, a longo termo, seria melhor do que evitar esse sofrimento e essa provação. Mais uma vez, eu sei que muitas vezes a fé cristã pode ser
pode ser encarada e vivida de uma forma um pouco masoquista, como se o cristão tivesse de sofrer para conseguir ver a vontade de Deus ou aproximar-se de Deus. Não é isso. A questão é que neste mundo caído não há como não evitarmos o sofrimento e a dor decorrentes dessa natureza estragada, arruinada do mundo. Não há como. Se a vida de uma pessoa for relativamente simples e calma, pelo menos ela terá de passar pela morte. No mínimo. Se Cristo não vier entretanto, ela terá de passar pela morte. E isso é sofrimento. É sofrimento para a pessoa. Normalmente uma pessoa morre sempre de doença, é o corpo que falha. E é sofrimento também para a família. Portanto, seja de que modo for, toda a gente irá passar por dor e sofrimento. É uma característica deste mundo caído, deste mundo que está mergulhado no pecado. E a resposta de Jesus Cristo, que viveu neste mundo caído, a resposta de Cristo é confiança. O Deus Pai sabe o que é melhor para mim. O Deus Pai sabe o que é melhor para mim. O Deus Pai sabe o que é melhor para mim e para os outros. Para não tornarmos isto muito individualista. O que acontece comigo, acontece com os outros. O que acontece com os outros, acontece comigo. Nós estamos todos relacionados a partir, vamos usar agora este termo, a partir de um ecossistema. Não é? Usando agora esta linguagem ecológica. Fazemos todos parte de um ecossistema. Cristo sabe o que é melhor para o ecossistema do qual nós fazemos parte. Cristo sabe o que é melhor. Outra característica também que nós vemos aqui, neste texto, para além da confiança de Jesus no seu Pai, e esta talvez seja uma grande armadilha de Satanás nas nossas vidas, é que apesar de Jesus Cristo estar, como diz no versículo 38, e no versículo 37, estar profundamente entristecido, estar, como em algumas traduções tem, estar angustiado, apesar de ele estar numa situação em que muito provavelmente ele, digamos que não estava nas melhores condições para estar diante do Pai. Apesar de estar assim, apesar de ainda por cima encontrar dentro de si um desejo de não realizar aquilo que ele sabia que o Pai tinha para ele não fugiu do Pai, ele colocou-se nos braços do Pai. E eu acho que já tinhas dito isto uma vez, e eu sinto isto quando eu, a partir de mim próprio, a partir do relacionamento que eu tenho com outros irmãos na fé, eu sinto que uma das grandes armadilhas que Satanás coloca na nossa vida é exatamente dizer-nos ao ouvido que quando nós não estamos bem, nem pensar em nos entregarmos nos braços do Pai. E tem sido de facto uma grande armadilha para muitos cristãos. Muitos cristãos. Pensar que porque estão mal, então não devem, têm vergonha de orar, têm vergonha de estar com Deus. Cristo não estava assim. Cristo sabia que apesar de estar entristecido, estar angustiado, apesar de desejar não fazer aquilo que ele sabia que tinha de fazer, ele mesmo assim colocou-se nos braços do Pai. Porque Cristo sabia que não interessa as coisas que nós desejamos ou sentimos. Ele sabe que é nos braços do Pai que ele vai encontrar tudo aquilo que precisa. Não interessa em que situação tu e eu possamos estar. É nos braços do Pai que nós vamos encontrar aquilo que nós precisamos. Não interessa se nós estamos, metaforicamente falando agora, estamos bem vestidos para estar dentro do Pai. Não interessa. O Pai quer-nos tal e qual como estamos. E a armadilha de Satanás é, como nós vamos adiando estar com o nosso Pai, à espera de estarmos bem, para estarmos com Ele, nós nunca estamos com Ele. Só que a única forma de nós resolvermos os problemas internos que nós vamos desenvolvendo, a única forma de nós conseguirmos encontrar a força para superarmos os problemas que temos dentro de nós, é estarmos nos braços do Pai. E Satanás engana-nos profundamente, dizendo-nos, não, espera, vais assim como estás, todo enlameado, para estar nos braços do Pai, tu não estás em condições para estar com o Pai. Mas isso é, de facto, uma grande mentira. Cristo, apesar de estar a passar por esta enorme tentação,
ele não hesitou em entregar-se nos braços do Pai. E é isso também nós devemos fazer. Colocar-nos diante de Deus, tal e qual como nós estamos. E evitarmos essa armadilha de esperar que estejamos bem para estarmos com Deus. Que confusão às vezes nós temos na nossa mente. Como é que nós vamos esperar estar bem a não ser com Deus? Como é que nós vamos esperar primeiro resolver as coisas que temos diante de nós para estar com Deus, se de facto nós não vamos estar com a fonte, a única fonte que nos pode alimentar e fazer sair de onde nós estamos? Cristo não esperava para estar bem, para estar com o Pai. Ele estava com o Pai, ponto final. E por último, o que também conseguimos aprender com este texto, olhando para a vida de Cristo e a forma como Cristo, lá está, colocava a sua agenda, etc., nós percebemos que tudo aquilo que Cristo precisava era do Pai. Eu gostava que vocês pudessem ler uma citação de um autor que eu de vez em quando tenho citado bastante, tenho feito parte das minhas leituras nos últimos anos da minha vida, Henry Nouwen, e ele diz o seguinte, podem mostrar? E ele diz o seguinte: ao longo de toda a sua vida, Jesus considerou central o seu relacionamento com o Pai. Jesus não mantém seu relacionamento com o Pai como um meio de cumprir o seu ministério. Eu vou voltar a retirar esta frase. Jesus não mantém seu relacionamento com o Pai como um meio de cumprir o seu ministério. Pelo contrário, este é o centro do seu ministério. As disciplinas espirituais nunca devem ser vistas ou compreendidas como um artifício saudável para nos mantermos em forma ou para carregar as nossas baterias, mas como o nosso ministério. Qual era o ministério de Cristo? E nós dizemos, ele veio, ele próprio disse, ele veio para estar com aqueles que não eram sãos, não é? São os sãos que são os doentes que precisam de médico. Mas qual era o seu verdadeiro ministério? Como é que Cristo conseguiu efetuar o seu ministério, estando com o Pai? E reparem, isto é uma questão muito simples mesmo. Se aquilo que identificamos normalmente como o principal ministério de Cristo, que ele veio por nossa causa, só pôde ser cumprido porque ele estava com o Pai, então o centro do seu ministério não era estar connosco. O centro do seu ministério era essa relação com o Pai. E não querendo entrar aqui em questões demasiado teológicas, mas dentro da Trindade isso faz todo o sentido. Nessa separação que nós não conseguimos entender entre Jesus e o Pai, e tendo Deus separado, ou pelo menos Jesus Cristo ter caído da sua condição original, ter-se humilhado para se tornar coisa, para se tornar pessoa, para se tornar criatura, nessa separação, com certeza, a principal, o centro da sua atividade era manter-se uno com Deus. Atividade ou iniciativa sem a qual Cristo não poderia ter feito mais nada do que fez. Qual é o nosso ministério? Qual é o centro da nossa razão de viver? Não são as atividades que Deus coloca dentro de nós. O centro do nosso ministério, o centro da nossa razão de viver é estarmos com o Pai. E esta citação de Henry Nouwen é muito interessante, porque de facto faz-nos recordar e corrigir essa tendência que temos de considerar que as disciplinas espirituais, os devocionais, são uma forma de nós carregarmos a bateria, e não são. Os devocionais deveriam ser o centro da nossa atividade. O estar com Deus devia ser o centro da nossa atividade. E se calhar por isso é que Cristo fazia sempre isso, normalmente de manhã. Eu não quero agora estar a dizer que uma pessoa não pode tirar também algum tempo à noite, etc. Não é isso que eu estou a dizer. Mas de facto, parece que Cristo usava muito o início do dia
para estar com o pai. Na verdade, ele usava o início, usava o fim, usava várias vezes por dia para estar com o pai, sozinho, sozinho. Mas há, de facto, qualquer coisa aqui, quando nós acordamos de manhã e teremos um bocadinho para ler a Bíblia, um bocadinho para estarmos tal qual como nós estamos diante de Deus, rever o dia anterior e assumirmos a nossa situação diante de Deus. A noite muitas vezes ajuda-nos a ficar com o pensamento claro. Não sei se vocês já experimentaram isso. Às vezes na azáfama do dia a dia nós não temos o pensamento claro acerca do que está a passar à nossa volta. Mas é durante a noite que nós ficamos com essa sensibilidade. E amanhã, no dia seguinte, nós podemos apresentar tal qual como nós estamos diante de Deus. E esse é o nosso ministério. É estar com o Pai. Estar nos braços do Pai era tudo o que Cristo precisava. Era tudo o que Jesus Cristo precisava. E nós? Até quando é que nós vamos continuar a eleger como prioridades na nossa vida as solicitações da nossa sociedade? Até quando é que nós vamos confundir necessidades que temos com a razão da nossa existência? Porque há necessidades. Mas essas necessidades que temos não são a razão da nossa existência. Até quando é que vamos confundir a necessidade com aquilo que nos irá preencher? Por exemplo, eu preciso de comer para viver. Mas não é a comida que me vai preencher enquanto ser humano. Eu preciso de me dar com os outros. É uma necessidade específica, senão a pessoa que fica isolada começa a desenvolver algumas neuroses. Não é? Mas o dar-me com os outros e o outro em si, seja o cônjuge, seja os amigos, não são a razão da minha existência. Não é isso que me vai preencher. Até quando é que vamos confundir aquilo que achamos que estamos a fazer para Deus com a razão da nossa existência? Não é? Até quando é que vamos confundir isso com a razão da nossa existência? A razão da nossa existência não é tarefa, é estar com o Pai, é estar com Deus. Até quando é que vamos confundir a agenda, os sonhos que os nossos amigos e a sociedade em geral têm à nossa volta com aquilo que efetivamente nos irá preencher? Até quando? E é muito simples. Até quando acordarmos um dia e não percebermos que tudo aquilo que nós precisamos é estar nos braços do Pai. E é uma tarefa feita diariamente. Cristo não esteve uma vez nos braços do Pai e deu para o resto do seu ministério. Era algo contínuo que ele tinha. Porquê esta continuidade? Porque é óbvio, algo que é central na nossa vida deve ser parte, deve ser permanente na nossa vida. E não secundário. Ela deve ser a prioridade. Tudo aquilo que Cristo precisava era estar nos braços do Pai. E nós? Ao analisarmos o nosso coração, do que é que efetivamente nós precisamos? Gostava agora que pudéssemos passar um tempito em silêncio, meditando exatamente nisto. Muito provavelmente o tempo que vamos passar em silêncio não vai chegar para nós prescrutarmos ao fundo do nosso coração e entendermos o que é que nos preenche e compararmos com aquilo que preenchia Cristo. O que é que há nas nossas vidas que nós estamos a confundir com a verdadeira fonte da nossa realização pessoal, que é Deus, que são os braços e o colo do nosso Paizinho? Pensem nisso e obrigado pela vossa atenção.
Paizinho, quero-te agradecer por te teres revelado e por nos amares. Quero-te agradecer, Senhor, porque já nos indicaste o caminho. E perdoa-nos pelas vezes em que andamos extraviados. Perdoa-nos de tantas vezes que perdemos a nossa bússola. E obrigado pelas vezes em que de facto conseguimos estar nos teus braços e no teu colo e nos sentimos completamente preenchidos. E percebemos que afinal tudo aquilo que precisamos é estar contigo. Independentemente das circunstâncias e independentemente do que temos à nossa volta. Obrigado, Pai, obrigado, Cristo, Espírito Santo, por tudo aquilo que nos ensinam. Ajuda-nos a perceber, ajuda-nos a saber caminhar contigo, Deus. Obrigado mesmo por todas as coisas que tu fazes. Obrigado por esta igreja, pelas pessoas que colocas à nossa volta, por caminharmos juntos em direção a ti. E ajuda-nos também, Senhor, a conseguirmos estar com a razão e com a fonte da vida, que és tu. Ajuda-nos, Pai. Revela-te a nós, Pai. Revela-te a nós. A cada dia, Senhor, precisamos de ti. Amém. Tudo Ele é para nós e que nós possamos sentir a vontade de ficar nos braços do Pai a cada dia mais e mais. Uma semana abençoada.